quinta-feira da terceira semana de Quaresma. Este dia leva-nos ao meio da Quaresma, e chama-se quinta-feira de Quaresma. É o 20º dos 40 jejuns que nos são impostos nesta época santa pela Igreja. Os gregos chamam esta quinta-feira Mesonestios, isto é, o médio rápido. Dão este nome a toda semana, que, na sua liturgia, é o quarto dos 7 que formam a sua Quaresma. Mas a quinta-feira desta semana é, com eles, uma festa solene, e um dia de regozijo, pelo que se animam a coragem durante o resto da temporada. As nações católicas do Ocidente, embora não vejam este dia como uma festa, mas sempre a mantiveram com algum grau de festividade e alegria. A Igreja de Roma tem semblante o costume pela sua própria observância do mesmo, mas para não dar um pretexto à dissipação, que pode interferir com o espírito de jejum, ela adia para o domingo seguinte a expressão formal desta alegria inocente, como veremos mais adiante. No entanto, não é contra o espírito da Igreja que este meio-dia de Quaresma deve ser marcado por alguma demonstração de alegria, por exemplo, enviando convites a amigos, como os nossos antepassados católicos costumavam fazer, e servindo até a mesa de escolha e comida mais abundante do que em outros dias de Quaresma, assumindo, no entanto, que as leis da Igreja são estritamente respeitadas. Mas, infelizmente, quantos são, mesmo deles que se intitulam católicos, que têm vindo a quebrar, nos últimos 20 dias, estas leis de abstinência e jejum? Quer as dispensas em que confiam sejam obtidas legalmente ou ilegalmente, a alegria de quinta-feira de Quaresma parece pouco feita para eles. Para experimentar esta alegria, deve ter-se merecido e merecido, por penitência, por privações, por mortificações corporais, que é o que tantos hoje em dia não conseguem pensar em fazer. Rezemos por eles, que Deus os ilumine, e lhes permita ver o que estão obrigados a fazer, consistentemente com a fé que professam. Em Roma, a estação fica na Igreja dos Santos Cosmas e Damião no Fórum. Os cristãos da Idade Média, como aprendemos com Durandus, no seu Racional dos Gabinetes Divinos, tinham a impressão de que essa estação foi escolhida porque estes dois santos eram, de profissão, médicos. A Igreja, de acordo com essa explicação, não só ofereceria as suas orações deste dia para as almas, mas também para os corpos dos seus filhos. Ela iria atrair-se para cima deles, fadigas como sabia que deveriam ser pela sua observância da abstinência e do jejum. Ela iria atrair para eles a proteção destes santos mártires que, enquanto na terra, dedicou a sua habilidade médica a aliviar as doenças corporais dos seus irmãos. As observações feitas pelo liturgiologista Gavantus, em referência a estas interpretações, levam-nos a concluir que, embora possa não nos dar o verdadeiro motivo da escolha da Igreja nesta estação, mas não deve ser rejeitada. Pelo menos sugerirá aos fiéis que se recomendem a estes santos, e que peçam a Deus, através da sua intercessão, que possam ter a coragem e a força necessárias para perseverar até o final da época santa, naquilo que até agora observaram fielmente. Recolher. Que esta solenidade sagrada dos vossos servos, Cosmas e Damião, mostrem a vossa grandeza, ó Senhor, pela qual, na vossa indizível providência, lhes concedeu a glória eterna, e a nós a ajuda das suas orações. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Epístola. Lição do profeta Jeremias 7:1-7. Naqueles dias, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Fique no portão da casa do Senhor, e proclame lá esta palavra, e diga: Ouçam vós a palavra do Senhor, todos vós homens de Juda, que entram nestas portas, para adorar o Senhor. Assim, sai o Senhor dos anfitriões, o Deus de Israel, faça os seus caminhos e os seus fazeções bem, e eu habitarei convosco neste lugar. Não confie em palavras mentirosas, dizendo: o templo do Senhor, o templo do Senhor, é o templo do Senhor. Pois se ordenar bem os seus costumes e as suas ações, se executar o julgamento entre um homem e o seu vizinho, se não oprimires o estranho, o pai e a viúva, e não derramares sangue inocente neste lugar, e não caminhares atrás de deuses estranhos à tua própria mágoa, vou viver convosco neste lugar, na terra que dei aos vossos pais desde o início e para sempre, sai o Senhor Todo-Poderoso. Não há um único dever em que a Igreja não instrua seus filhos. Se, por um lado, insiste no cumprimento de certas práticas exteriores de penitência, ela, por outro, adverte-as contra o falso princípio de supor que as observâncias exteriores, por muito cuidadosamente cumpridas, podem suplicar a falta de virtudes interiores. Deus recusa-se a aceitar a homenagem do espírito e do coração se o homem, através do orgulho ou da sensualidade,
recusar esse outro serviço que é igualmente devido ao seu Criador, nomeadamente, ao seu serviço corporal, mas fazer com que a sua religião consista em nada mais do que obras materiais, é pouco melhor do que a escárnio, porque Deus nos pede para o servirmos em espírito e na verdade. João 4:24. Os judeus orgulharam-se de ter o templo de Jerusalém, que era o local de habitação da glória de Deus, mas este privilégio, que os exaltava acima de outras nações, não foi inexecutualmente virado contra si mesmos, na medida em que muitos deles estavam satisfeitos com mero respeito vazio pelo lugar sagrado. Nunca pensaram naquele dever maior e melhor de se mostrarem gratos ao seu divino benfeitor, observando a sua lei. Esses cristãos seriam culpados de uma hipocrisia semelhante que, embora mais escrupulosamente exata no dever exterior de jejum e abstinência, não se esforçaria para alterar as suas vidas, e seguir as regras da justiça, da caridade e da humildade. Eles merecem que o nosso Senhor diga deles o que disse de Israel: este povo glorifica-me com os seus lábios, mas o coração deles está longe de mim. Is. 29:13. Este fariseu cristão é muito raro hoje em dia. O que temos de temer é um desrespeito pelas práticas exteriores da religião. Aqueles dos fiéis que são diligentes no cumprimento das leis da Igreja não são, de um modo geral, retrocessos na prática de outras virtudes. Ainda assim, esta falsa consciência às vezes deve ser satisfeita, e é um escândalo que faz muitas lesões espirituais. Observemos, portanto, toda a lei. Ofereçamos a Deus um serviço espiritual, que consiste na obediência do coração a todos os seus mandamentos, e a isto juntemo-nos a homenagem dos nossos corpos, praticando as coisas que a Igreja prescreveu. O corpo pretende ser uma ajuda à alma, e está destinado a partilhar a sua felicidade eterna, é apenas que deve partilhar o serviço de Deus. Evangelho. Sequela do Santo Evangelho segundo Lucas 4:38-44. Nessa altura, Jesus ergueu-se da sinagoga e foi para a casa de Simão. E a mãe da mulher do Simão foi levada com uma febre grande, e pediram-lhe por ela. E ao seu lado, comandou a febre e deixou-a. E imediatamente a subir, ela ministrava-lhes. E quando o sol se pôs, todos os que estavam doentes com doenças dos mergulhadores, trouxeram-nas até ela. E os demônios saíram de muitos, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, sofreu-os para não falarem, pois sabiam que ele era Cristo. E quando era dia, saindo, ela entrou num lugar deserto, e a multidão procurou-o, e veio até ele, e ficaram com ele para que não se afastasse deles. A quem ele disse: Para outras cidades devo pregar o reino de Deus, pois, portanto, sou enviado. E estava a pregar nas sinagogas da Galiléia. Vamos aqui admirar a bondade do nosso Redentor, que se digna exercer o seu poder para a cura das enfermidades corporais. Quanto mais pronto ele não estará para curar as nossas doenças espirituais. A nossa febre é das paixões malignas, só Jesus pode aliviar. Vamos imitar a ânsia destas pessoas da Galiléia, que trouxeram todos os seus doentes a Jesus, suplicemos-lhe para nos curar. Veja com que paciência ele dá as boas-vindas a cada pobre sofredor. Vamos também vê-lo. Imploremos que ele não se afaste de nós, mas que nos acompanhe para sempre. Ela aceitará a nossa petição e permanecerá. Rezemos pelos pecadores. Os dias do grande jejum estão a passar rapidamente. Chegamos à segunda metade da Quaresma, e a Páscoa da nossa libertação estará em breve aqui. Olhe para os milhares que não se mexem, com as suas almas ainda cegas à luz, e os seus corações endurecidos contra todos os apelos da misericórdia e da justiça de Deus. Parecem decididos a tornar a sua perdição eterna menos duvidosa do que nunca, negligenciando tanto a Quaresma como a Páscoa deste ano. Ofereçamos-lhes as nossas penitências, e implorar a Jesus, pelos méritos da sua paixão sagrada, redobre as suas misericórdias para com eles, e entregar de Satanás estas almas, por cujo bem está prestes a derramar o seu sangue. Desçam as vossas cabeças a Deus. Que a tua misericórdia celestial, ó Senhor, sempre aumentes o teu povo, e que eles sejam sempre obedientes aos teus mandamentos. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. A liturgia moçarábica oferece-nos esta bela exortação. Inspirar-nos a perseverar nas nossas penitências e deveres quaresmas. Missa. Missale Goticum. Dominica quarta. Em 40ª. Olhando para a frente, caros irmãos, para a esperança da paixão e ressurreição do Filho de Deus, como também para a manifestação da glória do nosso Senhor abençoado e Salvador Jesus Cristo, retome a sua força e coragem.
Não se divirtam do trabalho que tem de passar, mas lembre-se da solenidade do Santo Pajem, pelo qual anseiam tão ardentemente. Metade da quaresma sagrada acabou, passou pelas dificuldades do passado, porque não deveria ser corajoso sobre o futuro faste. Jesus, que se dignou a sofrer de fadiga para o nosso bem, dará força a eles que estão fatigados. Aquele que nos concedeu para começar o passado, permitir-nos a completar o futuro. Crianças, ela estará contigo para nos ajudar, que deseja que esperemos pela glória da sua paixão. Amém. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Próspero Guaraníger.